Olá, esse é o People Analytics na Prática, podcast que explora como os dados estão transformando a gestão de pessoas no Brasil. Histórias reais, aprendizados e bastidores do People Analytics no Brasil. Disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. No episódio de hoje a gente vai falar sobre mapeamento de competências. Quem fala conosco hoje é o Rodrigo Nascimento, que trabalha com técnicas psicométricas aplicadas ao dia a dia do RH. O Rodrigo é psicólogo e PhD em psicometria pela PUC-Rio, com período de pesquisa também na University of Oregon. Sua trajetória une base científica sólida e uma atuação prática, com impacto direto no mundo do trabalho. O Rodrigo já atuou como psicometrista sênior em HR Tech na Talent Academy e também como consultor em psicometria, ajudando empresas a aprimorar processos de recrutamento, desenvolvimento e monitoramento da saúde mental, com base em dados. O Rodrigo também já deu workshops para profissionais de People Analytics e, que nem eu havia falado, o Rodrigo trabalha com técnica psicométrica aplicada ao dia a dia do RH. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha uma ótima oportunidade para trocar aprendizados e que eu acho que de alguma maneira é importante a gente... Eu me sinto muitas vezes nesse papel de comunicar e explorar um pouco esse mundo da psicometria dentro de People Analytics. Então, legal, cara. Prazer. Que prazer te ter aqui, realmente, assim. Eu vou começar com uma pergunta que é: como é que você chegou ao mundo de People Analytics? Como é que foi a sua trajetória profissional até chegar no People Analytics? Então, a minha trajetória profissional ela é um pouco longa no mundo da psicologia. Eu comecei a minha graduação em 2010 e durante a minha graduação eu fui me desenvolvendo no campo de pesquisa, né, que foge um pouco, num certo sentido, ao tradicional do perfil brasileiro, né? Porque geralmente quando as pessoas vão fazer psicologia, aqui no Brasil elas querem fazer atuação clínica, esse tipo de coisa, né? E desde cedo eu fui me interessando pelo mundo da pesquisa e dentro da pesquisa eu fui entendendo alguns universos, alguns objetos de trabalho. Um deles foi o campo do trabalho, da área da saúde mental. E eu sempre tive facilidade com matemática, física, algumas matérias exatas. Na verdade, eu já tinha feito o início de uma graduação antes de fazer psicologia na área de exatas. E depois eu saí e fui estudar psicologia. E daí eu fui me desenvolvendo, buscando aprimorar essa expertise na área de dados, né? Que é uma área bem extensa, na verdade, né? Uma área muito ampla, entendendo melhor esse universo do trabalho, esse universo dos negócios, esse universo das empresas. E aí, dentro dessa área de dados, eu procurei sempre me especializar dentro dessa interface da psicometria e fui vendo aplicações no dia a dia do RH, no dia a dia das empresas, e cheguei em People Analytics, né? Então, que é uma integração que tem sido, de alguma forma, feita ao redor do mundo. Existem profissionais que trabalham com psicometria, eu tenho expertise em psicometria, e que atuam em People Analytics, que tentam fazer integrações, que tentam, ao longo da jornada dos colaboradores, integrar processos, o que é um desafio, na verdade, porque a psicometria é toda uma área de estudo dentro da psicologia e da estatística, e que tem interface com a educação, tem interface com várias áreas. E o RH e o mundo do trabalho tem os seus próprios processos. Cada empresa tem o seu próprio processo, né? Então, essa integração ela é muito de contexto, né? Ela é muito local, mas é possível. E é assim que eu cheguei a People Analytics. Aí eu fui procurando as pessoas aqui no Brasil que trabalham com isso, fui me integrando à comunidade e tive a oportunidade de ir conversando com as pessoas e criando essa rede de relacionamentos. Que eu tenho muito orgulho, na verdade, de estar aqui, de muita gratidão por ter conseguido criar essa rede de relacionamentos, que eu consigo explicar um pouco mais disso
e também pensar em estratégias de integração, né? Estratégias integrativas, que eu acho que é o desafio que é o principal desafio nessa área ao redor do mundo. E alguns países já têm mais vantagens nesse sentido, como, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou na Austrália. São países que esses processos, esses fluxos já estão mais bem integrados no dia a dia das empresas e mesmo no âmbito acadêmico. E que no Brasil tem muita gente que está tentando fazer também, né? Tem vários profissionais, né, como você, Gabriel, também que trabalha com isso. Enfim, tem gente que está tentando fazer isso também. Perfeito, perfeito. Queria entender, tu começou a entrar nesse campo de People Analytics já na graduação? Ou foi algo que tu fez ali na pós-graduação, com mestrado, doutorado? Como é que começou essa entrada, tanto no campo da psicometria, tá? Quanto no campo do People Analytics? Então, quando eu fazia, nos idos 2010, 2012, 2013, Tá. é importante contextualizar isso também, até para quem é mais novo e tudo. Quando eu fui fazer graduação em psicologia, graduação em psicologia era uma coisa muito remota, principalmente para homens, assim, era uma coisa muito distante. A maioria do público ainda hoje é feminino no Brasil, mas naquela época era muito mais. Eu me lembro de estudar com, sei lá, na minha turma tinha 3 homens, era uma coisa meio assim. E psicologia era um curso que era uma graduação que era muito voltada para a clínica. Como eu tive interesse na parte de coleta de dados, análise de dados, e isso eu fiz através da pesquisa, e na pesquisa no âmbito do trabalho, eu fui percebendo a necessidade de entender mais sobre psicometria. Isso aconteceu principalmente no meu mestrado. E dentro disso, eu comecei a entrar em contato com essa área nova também, que era People Analytics, que era uma coisa que ninguém fala, era muito difícil alguém falar, era uma coisa também que era muito incipiente, não é o que é hoje, que já é uma área consolidada, as pessoas reconhecem o nome, né? Falam assim, People Analytics, então trabalha com isso, trabalha com aquilo e tal. E principalmente para profissionais de psicologia era uma coisa ainda mais distante. Era uma coisa que, justamente porque as pessoas não associam a psicologia a uma área voltada à parte estatística, análise de dados, esse tipo de coisa. Perfeito, perfeito. Então, ao longo da pós-graduação, eu fui me integrando, fui conhecendo mais sobre o mercado, e aí eu comecei a entender mais quais são as oportunidades dentro do mercado. E aí no doutorado isso ficou mais explícito para mim quando eu fui me desenvolvendo também na indústria, no mercado, né? Ótimo. Dando uma definição aqui, porque eu acho que nem todo mundo talvez saiba do que é psicometria, assim. Como é que você definiria também a psicometria? Para quem ainda não conhece ou ainda não mexeu com isso. Então, psicometria é uma... Eu gosto muito da definição que a Access, que é uma empresa americana, usa. Eles falam, é uma ciência do assessment. Para deixar de uma forma muito simples. Então, sempre que a gente vai avaliar alguma coisa que é medir, mensurar uma competência, por exemplo, ou então um fator psicológico como comportamental, como inteligência, personalidade, esse tipo de coisa. Depressão também, né? Depressão, ansiedade, tudo isso a gente vai fazer de uma forma direta ou indireta, né? A gente pode ter uma estratégia de dados baseada em dados passivos, né? Ou a gente pode ativamente coletar dados. Sempre que a gente for fazer isso, a gente vai precisar de um assessment, de um questionário, ouvir as pessoas, entender qual é a percepção delas sobre aquilo. E a psicometria é essa ciência que ajuda a gente a fazer com que essas perguntas e que as dimensões que a gente está avaliando sejam de fato válidas, né? Respondam aquilo que a gente quer perguntar de fato, que é uma dúvida muito comum no dia a dia do profissional de People Analytics, pelo que eu entendo, né? Poxa, eu vou fazer uma pergunta, será que eu estou realmente perguntando uma coisa que está avaliando aquilo? Então, a psicometria é essa ciência que faz essa interface, né? Ela tem
essa característica do assessment. E aí para várias áreas, né? Inclusive para política também. Excelente, excelente. E pensando em definições ainda, na tua visão, o que é People Analytics e como é que ela se integra à psicometria? People Analytics eu entendo que é toda parte de... é uma área que é responsável por todos os processos dentro das empresas relacionadas a pessoas, né? Então, desde todo o processo de recrutamento, seleção, desenvolvimento, né, e saída, você precisa entender isso não de uma forma intuitiva, na maioria das vezes, né? Você precisa estar baseado em algum tipo de análise de dados, dependendo, claro, da maneira como essa área está organizada dentro da empresa, né? Então, eu acho que a maturidade hoje das empresas em relação a People Analytics é muito maior do que de, não sei, 3, 4 ou 5 anos atrás. Isso é positivo porque garante ao profissional mais poder ali para influenciar nas decisões, para trazer mais qualidade mesmo nos estudos que são feitos, nas análises e mais influência ali na capacidade de tomada de decisão. Então, dentro dessa profissionalização de People Analytics, eu acredito que um passo importante é que esses assessments que são realizados para as diferentes finalidades, seja para o recrutamento e seleção, seja para avaliar competências ao longo no planejamento de desenvolvimento de colaboradores, ou então pesquisas para diversas finalidades dentro dessa jornada, elas vão precisar cada vez mais de critérios, né? E eu acredito que a psicometria, assim como outras áreas, podem somar nesse sentido, né? Não é a resposta definitiva, mas pode somar. Então, essa é uma interface que eu enxergo. Excelente, de adicionar critérios ou de adicionar métodos científicos, né, com base científica, para esses processos do People Analytics. Seria isso? Assim, quando a gente pega os manuais internacionais de psicometria, é muito interessante a gente notar o seguinte. Um manual muito utilizado na área é o Standards, que a gente chama, né? Que é um manual que ele atua mostrando para profissionais e pesquisadores e empresas de várias áreas, vários segmentos, o que se espera de um processo psicométrico, né? Então, na construção, na validação de um instrumento, de um assessment, né? Então, eu quero medir isso. Como é que eu faço isso na área de educação? Como é que eu faço isso na área corporativa? Como é que eu faço isso na área da saúde? E aí, é interessante a gente notar que para cada área a gente tem uma adaptação, né? Então, por exemplo, um estudo científico na área de saúde mental para uma universidade, ele vai ter um nível de processo e de rigor específico que é o ideal para aquela área, né? Porque tem demandas específicas. Para o ambiente corporativo, tem coisas que são comuns, mas tem outras coisas que são adaptadas, né? Então, é interessante a gente notar isso, assim, que o rigor, né, ele vai variar de acordo com o contexto, né? O que a gente busca sempre são evidências de validade, que a gente chama, né? Então, quando a gente quer medir alguma coisa, algum fenômeno que é desses não observáveis, né, que são meio abstratos, a gente vai tentar somar evidências ao longo desse processo e na construção ou na validação de um assessment, a gente vai tomar decisões com base nisso. Boa, boa. Só para dar um contexto, para quem talvez não conheça, o Standards of Educational and Psychological Testing, eu acho, né? Que em português seria Padrões de Testagem Educacionais e Psicológicas. É um documento feito pela Associação de Educação e Associação Psicológica dos Estados Unidos,
que padroniza quais elementos necessitam acontecer para a gente conseguir dizer que uma avaliação ou testagem está seguindo critérios mínimos de validade, né? Validade aqui no sentido de conseguir chegar naquilo a que se propõe a chegar. Por exemplo, se eu quero criar um instrumento, uma escala ou perguntas mesmo, questionário, para medir engajamento no trabalho, o quanto meus funcionários estão engajados, isso não sai da minha cabeça, ou não deveria sair da minha cabeça. Porque eu sou enviesado, porque eu talvez não tenha estudado ainda sobre isso. E lá no Standards, nesse documento, nessa padronização, existem vários passos que se devem ser seguidos, né, para a gente conseguir dizer se uma escala ou um questionário é válido ou tem evidências de validade suficientes para ser mais correto aqui, né? Então eu iniciaria, por exemplo, pesquisando na literatura acadêmica o que é engajamento, definiria essa coisa, dessa definição iria para quais comportamentos observáveis, né? Por exemplo, eu poderia ver de uma pessoa engajada e criaria perguntas ou itens a partir disso, assim. Então é bem interessante para quem quiser, eu vou deixar o link aqui nos comentários, inclusive o link de tudo que a gente vai falar aqui, ou as referências das coisas que a gente vai conversar, eu vou deixando aqui para quem quiser se aprofundar mais ver. E falando daí dessa aplicação mesmo, né, de sair dessa ideia da cabeça para ir para essa coisa prática, queria entender de ti, Rodrigo, como é que foi no Ensina Brasil esse mapeamento de competências? O que estava acontecendo na época? Por que chegou-se nesse mapeamento de competências? E como é que foi o projeto que vocês conduziram por lá? Bacana, Gabriel. Então, vamos lá. Assim, a Ensina Brasil é uma organização que ela trabalha com lideranças educacionais e tem um trabalho muito bonito aqui no Brasil. Ela faz parte de uma rede internacional e eles, de fato, querem transformar o cenário educacional brasileiro, que é uma coisa muito louvável e é um assunto que tem fit com os valores da gente, né? Esse projeto eu fiz com os meus parceiros, com a Juliana e com o Miguel, que são psicólogos também. A Juliana também é administradora. E a gente recebeu essa demanda de fazer o desenvolvimento de um assessment de competências para que a Ensina Brasil pudesse otimizar alguns processos internos relacionados à seleção e monitoramento ao longo do tempo dessas lideranças que eles promovem, né? Que eles querem, têm o objetivo de desenvolver ao longo do tempo, né? É um projeto que a gente tem muito orgulho, né? Eu, particularmente, tenho muito orgulho de ter trabalhado e deles serem parceiros da gente. E a demanda foi muito específica, na verdade, né? Assim, o que não necessariamente é uma coisa comum. Assim, muitas vezes a demanda ela chega um pouco difusa. As conversas que a gente tem, na verdade. Assim, eu queria entender, eu queria medir isso. Quando chega essa pergunta, para a gente aqui já é um indicador de que a pessoa tem algum conhecimento específico já. Isso não é o comum. Perfeito. O comum é a demanda chegar assim, eu estou com problema para isso e aquilo. Assim, eu tenho, sei lá, 30 mil pessoas no meu processo seletivo e eu quero tentar otimizar isso. Então, como é que eu faço para avaliar as competências dos colaboradores? Esse é o tipo de demanda que chega e isso, a partir de um processo diagnóstico, tem que ser filtrado para saber se isso vai culminar ou não na necessidade da construção, na necessidade de implementação de um assessment, né, que foi o caso. Então, a demanda dele já chegou muito bem organizada, graças às lideranças da área, principalmente, né, ao trabalho da Estela, que é uma pessoa incrível, e da Ana, que são pessoas da área lá que trabalham fazendo todo esse planejamento, toda essa organização. E com base nisso, a gente fez um processo colaborativo de entender
quais eram as competências que eles queriam avaliar com base naquela finalidade, para fazer um protótipo e desenvolver um assessment com uma metodologia específica, né? Isso é muito importante, né? Lembrando de que isso é uma coisa que não é comum, na verdade. Então, esse eu acho que é um diferencial desse projeto. Como as lideranças do Ensina Brasil já tinham familiaridade com a temática, já tem toda uma estrutura, isso foi uma coisa mais facilitada, né? Nesse sentido, porque para a gente foi mais simples explicar, ó, para fazer isso que vocês querem fazer, a gente vai precisar ter uma fase inicial de pesquisa, depois a gente vai fazer uma coleta, vai fazer algumas avaliações, e vai entregar algo ali, um produto para vocês. Nesse sentido, com essas recomendações aqui. E foi basicamente esse fluxo que a gente desenvolveu com eles e que tornou essa parceria forte. A gente tem uma parceria com eles até hoje, na verdade. Que bacana! E deixa eu entender melhor, assim, como é que foi o fluxo, de fato? Como é que isso seguiu? Tempo que levou? Ferramentas que vocês usaram? Tu conseguiria contar mais detalhes sobre essas partes pra gente, assim? Porque eu acho que uma coisa que pega as pessoas também, no sentido de preocupa, né? Ou deixa ansioso ou ansiosa em relação à aplicação, é o tipo de ferramenta que usa, ou daqui a pouco o stack tecnológico, né, que é necessário para aplicar essas coisas. Mas conta pra gente o que vocês usaram, de fato, no projeto, assim, desde o início da concepção até a parte, né, de começar a escrever, coletar, né, e fazer as análises ali sobre o mapeamento de competências. Claro. Então, isso é muito importante também, porque quando a gente fala sobre um processo de construção de um assessment, geralmente isso envolve muita dúvida, mas é menos complicado do que parece, na verdade. E vou explicar por quê. Quando a gente está falando sobre assessment, a primeira coisa que a gente precisa definir é qual vai ser a finalidade daquele assessment. Com base na finalidade, é um assessment que vai ser voltado para essa finalidade aqui, ajudar no processo de recrutamento, por exemplo. Seleção. Ou então não, ele é um assessment que vai ser aplicado para fins de desenvolvimento. Eu quero, ao longo do tempo, avaliar tais características dos meus colaboradores. Então, dependendo dessa finalidade, todo o formato assessment vai ser personalizado. Você vai ter que pensar num tipo de escala específico, vai ter que pensar num modelo de pergunta, num modelo de questionário. E tudo isso é decidido junto com o parceiro, na verdade, né? com a empresa que está recrutando esse serviço. O mais comum, geralmente, é que a empresa faça todo o desenvolvimento e fique a par disso. Perfeito. E a gente entra com a inteligência, né, com o desenvolvimento, a inteligência e com a emissão de documentos e a emissão de relatórios que vão auxiliar na implementação. Por quê? Como esses processos são internos, o que a gente foi entendendo ao longo do tempo é que é mais viável para a empresa que ela tenha, que ela faça a implementação dessa inteligência de assessment por conta própria e a gente faça o treinamento e faça a orientação em relação ao uso da ferramenta e a aplicação dela e todo esse processo. O que a gente foi percebendo é que nesse fluxo de construção dos itens, das perguntas, do assessment, do formato e tudo, escutar os parceiros é muito mais importante para o engajamento e para a transmissão da confiança para os colaboradores, porque no final das contas, no fim do dia, as pessoas precisam engajar, as pessoas precisam sentir confiança naquele trabalho e tudo. Então, para que haja esse engajamento, para que haja tudo isso,
co-construção ela é mais importante do que a gente trazer uma coisa pronta e tentar encaixar na realidade da empresa. Então, isso foi uma coisa que a gente foi entendendo ao longo do tempo, né? Que é muito importante isso. Então, desde a concepção do que, eu quero medir isso, eu quero medir resiliência, por exemplo. Eu quero avaliar colaboração. Então, mas como vocês entendem o que é isso? Vamos tentar entender aqui, como é que vocês entendem esses conceitos? Então, através do diálogo, e a gente vai trazendo elementos dos modelos que existem, né? Modelos de competências socioemocionais, como o do CASEL e outros, a gente vai fazendo esse processo de adaptação e tradução, né? Mas será que vale a pena a gente medir isso dessa forma? Ou será que vocês topam, por exemplo, que a gente faça uma outra medida, faça um assessment que vai avaliar, por exemplo, traços de personalidade e tentar derivar essas competências que vocês estão falando? Então, a gente já vai apresentando, à medida que vai nesse diálogo, vai apresentando possibilidades e vai vendo aquilo que fica mais factível para a empresa, porque muitas vezes isso é uma novidade para a empresa nem sabe que isso existe, que não foi o caso do Ensina Brasil. Como o Ensina Brasil já tinha uma expertise nisso, foi um trabalho mais direto. Então, a gente fez uma definição e uma tradução dessas competências e pôde, com base nisso, seguir um fluxo de construir itens, fazer a aplicação em estudos piloto, para poder verificar quais eram os itens que tinham as melhores características teóricas, conceituais e estatísticas que podiam se ajustar ao propósito da avaliação deles. E isso tudo foi feito a várias mãos, né? E esse processo ele levou, desde o início até o final, de 2 meses e meio a 3 meses, que é o tempo médio, em geral, que um assessment, dependendo do número de dimensões que é realizado, fica pronto, né? Perfeito. Às vezes pode durar mais tempo, né? Tudo vai depender da necessidade e tudo vai depender também da capacidade de engajamento das pessoas, né? Sim. Envolvidas. Sim. E olhando para o assessment final, assim, quantos itens resultaram, ou em média, quantos itens foram resultados, assim, quantos fatores vocês acabaram medindo das lideranças, como é que foi isso? A gente conseguiu finalizar um assessment com 12 competências, com 60 itens, né? 5 para cada, uma coisa assim. 5 para cada, que ficou mais factível, né? A gente foi entendendo que era mais razoável nesse processo de uso deles, fazer um assessment que não fosse tão extenuante para o usuário. Perfeito. Que é uma coisa muito importante no contexto das empresas, né? Isso é um outro aprendizado que a gente está tendo. A nossa atenção hoje ela é muito volátil, né? A nossa atenção é muito... Ela é muito... sustenta pouco nas atividades. Então, fazer um assessment com 120, 200 itens não fica factível, não fica viável para uma empresa. Perfeito. Em vários contextos, né? Então, tanto para avaliar competências quanto para avaliar saúde mental ou qualquer outra coisa. É uma tendência, na verdade, global. Assim, quando você olha hoje os estudos e as áreas de pesquisa ao redor do mundo, você vê que existe uma tendência de redução das escalas, colocar itens mais discriminativos, Perfeito. Itens que conseguem dar mais informação para quem está avaliando sobre as características das perguntas em relação à resiliência, à colaboração, né? Então, existe uma série de indicadores quando a gente olha
um assessment que vão falar para a gente não só sobre a capacidade do assessment, informar a gente sobre resiliência, personalidade, depressão, ansiedade, mas também a gente consegue ter essa informação por item. Então, cada item a gente consegue olhar o quanto ele é capaz de diferenciar pessoas que têm muito daquela habilidade de pessoas que têm pouca. Pode dar um exemplo pra gente? Eu tenho um exemplo, eu sempre vou pra depressão nisso, eu não queria usar. Aqui um exemplo assim. Tu consegue dar um exemplo de um item pouco discriminativo, de um item bastante discriminativo? Só para as pessoas entenderem como é que funciona isso também quando a gente está pensando em inteligência de um questionário ou algo nesse sentido? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de depressão, já que é uma área que eu tenho expertise e que ela está muito em alta, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, se eu faço um item perguntando sobre o sono, por exemplo, uma escala tem um item perguntando sobre sono, se tem problemas com sono, se tem dificuldade de sono. O sono, ele é uma característica que está associada a muitas questões psicológicas. Você pode ter ansiedade, ter problema de sono, você pode ter problema de sono por causa do estresse, você pode ter problema de sono porque você tem transtorno bipolar, por exemplo, ou então você tem um problema maior, né? E também na depressão o sono é uma característica. Então, ele é um item que quando a gente vai olhar alguns parâmetros nele, ele talvez não seja tão discriminativo quando a gente olha o conjunto de itens. Perfeito. Que estão medindo aquilo. Agora, por exemplo, se eu tenho uma pergunta ligada a alguma coisa mais específica de depressão, como, por exemplo, vazio, que é uma coisa muito comum, principalmente em casos que são mais moderados a graves. Para essa população que tem um maior grau de depressão, um grau moderado ou grave, essa pergunta ela vai conseguir me dar uma informação muito específica e vai conseguir diferenciar bem quem tem e quem não tem para mim. Quem eu consigo suspeitar que tem e quem eu consigo suspeitar que não tem. Então, ela vai ser uma pergunta que vai me dar esse tipo de informação, né? Eu estou dando aqui exemplos hipotéticos, tá, gente? Isso vai depender muito da estrutura da escala, do instrumento de assessment. Mas esse seria um exemplo mais para materializar, para tangibilizar um pouco melhor para quem está ouvindo qual é a capacidade que a gente consegue ter hoje de ganho de informação quando a gente tem perguntas bem feitas. Eu acho que essa é a principal contribuição que a psicometria hoje consegue dar no grau que a gente, né, no momento que a gente está. Fazer perguntas bem feitas para coisas que são, assim, às vezes não tão óbvias, mas que impactam muito. Por exemplo, escolaridade. A gente já lidou com perguntas que simplesmente a análise de dados não fazia muito sentido, e quando a gente foi investigar melhor, a questão é que tinha uma parte do público que não entendia a pergunta, porque a pergunta tinha jargões, porque a pergunta tinha um linguajar que era para um público e não para o outro. Perfeito. Então, você consegue, através de algumas análises, como, por exemplo, análises de invariância, que é um tipo de técnica estatística, que consegue comparar a maneira como o assessment se comporta para diferentes grupos, avaliar isso para entender. Então realmente, isso aqui que está estranho na minha análise de dados é porque as perguntas estão sendo entendidas de forma diferente por grupos diferentes. Então, eu preciso ter mais cuidado aqui com essa informação.
Perfeito. Então, são alguns exemplos, né? Então tem uma inteligência, né, que vai desde a finalidade, desde o início, a concepção, até também a parte de análise de dados, porque nessa parte de análise de dados a gente consegue ter essa informação acerca do quanto um item é discriminativo ou não, né? Não é algo que a gente está apostando também aqui. A gente tem uma informação com base em dados que às vezes pode ser limitada dependendo da amostra, do público que respondeu a pesquisa e tudo mais. Porém, é uma informação a mais do que ser um chute ou algo que vem da nossa cabeça sem necessariamente a gente tangibilizar aquilo no mundo real, né? Eu vou te perguntar, Rodrigo, agora, pensando talvez em assessments também, como é que você vê a evolução de People Analytics nos próximos anos aqui no Brasil? O que tu está enxergando de tendência aqui para o Brasil nos próximos anos? Eu acho que o principal impacto, principalmente quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu percebi aqui, que eu fiquei muito feliz de ver, que era uma realidade que já está acontecendo lá, é a integração de processos baseados em inteligência artificial. Quando eu estava nos Estados Unidos, basicamente estava todo mundo falando disso. Eu vou viajar agora para Portugal, vou ficar um tempo lá nos eventos e eu já entendi que as pautas são essas. Então, eu fiquei muito feliz de voltar e entender que já existe um movimento crescente aqui Perfeito. de educação nessa área, que é uma coisa muito importante, de letramento. Uhum. Eu acho que saúde mental é uma outra pauta devido à nova legislação aqui no Brasil, da atualização da NR1, que traz essa pauta como uma obrigatoriedade para as empresas. Pautas associadas à saúde, ao bem-estar, também é um outro pilar que é uma tendência. E tem uma terceira tendência, que é um movimento que nasce na Inglaterra, que está muito forte na Austrália também, que é o RH baseado em evidências. Perfeito. Né? Que Eu gosto muito desse. O RH baseado em evidências é uma proposta que está nascendo no exterior e que já tem um movimento forte para ajudar dentro dessa mentalidade direcionada a dados a trazer um letramento voltado para evidências, né? Então, não basta você fazer análise de dados, é o que eles dizem, né? Porque os dados, quem trabalha com dados sabe que você pode contar muitas histórias com qualquer tipo de dado. Uhum. Mas quais dados realmente eles são... quais dados eles contam uma história baseada em evidências. Então, essa é uma tendência que eu enxergo hoje. Sabe? Perfeito. Falando um pitaco sobre isso, assim, é muito legal entender um pouquinho sobre essa parte do RH baseado em evidências, até por causa da equiparação que faz entre experiência e evidência, assim, como preceito, sabe? Acho super interessante. Quem quiser ver um pouquinho mais sobre... Vou deixar um link aqui. Tem um cara que posta no LinkedIn bastante sobre isso, Robbie Briner. Não sei se já chegou a ver sobre ele. Sim, eu já li alguns materiais dele. Ele é um entusiasta do tema, né? Ele é muito inglês nesse sentido. Ele critica, Ele é legal. Rodrigo, olha só, entendendo referências, fontes de aprendizado, livros, o que tu recomenda para quem quer se aprofundar em People Analytics ou psicometria? Então, para quem quer se aprofundar em People Analytics, eu vou deixar como recomendação o podcast do Gabriel Rodrigues. Sou seu fã, né? Você é uma referência na área para todo mundo que trabalha com psicologia e tem interesse em saber mais sobre People Analytics, análise de dados. Aqui no Brasil, eu faço sempre referência a Sabrina Vasconcelos. Ela tem uma comunidade que é incrível. São pessoas profissionais que realmente têm um sentimento muito raro, na verdade, né? No mercado, de apoio mútuo. É uma rede mesmo. E vai todo mundo se apoiando, né? E tem esse sentimento. E tem outras iniciativas no Brasil, tem a Sociedade de
People Analytics nos Estados Unidos, que tem representantes no Brasil também. Eu acho que o LinkedIn hoje é uma fonte de conhecimento e de busca de profissionais nessa área. Então, fiquem atentos ao LinkedIn, que é uma rede social que eu particularmente gosto muito, uso há muitos anos. Em psicometria, voltado, eu acho que tem que ter um desdobramento, assim, quero aprender psicometria para pesquisa, que não é o foco aqui. Existem iniciativas no Brasil, existe o Psicometria Academy, que é uma psicometria online. Psicometria Academy, online, acho. Vocês podem procurar Psicometria Online, que é uma escola de psicometria voltada para a pesquisa científica, então é para quem tem interesse nessa área. E tem outras iniciativas no Brasil também, né? É que eles têm um maior destaque nessa área. Agora, para quem quer aprender mais sobre psicometria na área organizacional, para quem quer se desenvolver nessa área, eu vou fazer o jabá aqui, vou falar do material que a gente tem produzido atualmente, né? Então, a gente tem uma página no LinkedIn, vocês podem seguir, falando especificamente de psicometria para as organizações, que é a Psico Insight, a gente tem um site também. E a gente tem também outras iniciativas no Brasil, tem o Igor Menezes também, que eu recomendo. Ele é um psicometrista que trabalha com People Analytics na Inglaterra, ele tem informação dos Estados Unidos, eles também estão com iniciativas no Brasil. E, finalmente, para quem tem muito interesse em psicometria, eu vou deixar 2 referências aqui de autores para você buscar ler sobre psicometria. O primeiro é o professor Pasquale, que era da UNB, ele tem um livro falando sobre psicometria, que tem uma linguagem muito boa e traz toda a história e traz todos os conceitos numa linguagem e com demonstrações também, o que é bem interessante. E para quem quer aprender psicometria num formato pocket ali, que vai facilitar a leitura, eu recomendo os livros do professor Rutz, que é do Sul, né? Que ele tem uma série de livros falando sobre psicometria, e ali você já consegue aprender mais sobre os conceitos numa linguagem que é acadêmica, mas para o público em geral Os também. livros de psicodiagnóstico, psicometria, do Roots, é isso? Ele tem um livro específico, um roxinho, chamado Psicometria. É um livro Sim, pequeno. sim. Ele tem Sabe, eu fui bolsista do 80 Roots páginas. durante toda a graduação, Aí, ó, praticamente. tá vendo? Esses livros são bem legais, é da Denise Bandeira também, que é uma referência em avaliação psicológica, e da Clarissa Trentini, também é referência grandíssima. As duas acho que participaram da validação do teste de inteligência, o WISE e tal. São bem fortes, assim, aqui no Brasil. E o Cláudio, referência grandíssima, assim. Alguma mensagem final, Rodrigo? Ou como é que as pessoas podem te encontrar? É pelo Psico Insight mesmo? Quer deixar alguma mensagem final aí para quem tá escutando o episódio? Claro, gente. Então, primeiro, Gabriel, foi um prazer imenso estar aqui falando com você. Feliz de ter sido convidado, foi uma honra imensa, e a mensagem que eu quero deixar aqui para quem está escutando, o seu público, a sua audiência que está consumindo o podcast, a mensagem que eu procuro me dar: ficar atento àquilo que está surgindo, né? Eu acho que a ideia de uma rede é uma ideia muito positiva, quem tenta de uma forma proativa agregar, eu acho que é legal. Eu vejo muita colaboração no mundo de People Analytics, e eu acho que é uma coisa muito positiva. A contribuição que eu tento dar nessa área é tentando, justamente dentro dessas tendências, falar um pouco mais sobre psicometria, que é uma área que eu gosto muito, e eu acho que tem tudo a ver com os processos, e pode ter um impacto muito positivo para trazer mais resultados, para otimizar processos, particularmente mapeamento de competência. Eu acho que quando integrado a mapeamento de processos, tem uma capacidade imensa de transformação numa empresa, porque você consegue, através do mapeamento de processos, verificar quais são os processos, subprocessos, tarefas que estão associadas às competências. Uhum. E aí, uma vez que você faz isso, você consegue ver de fato quais são as competências que você quer medir de verdade, não aquela que você imagina que você precisa medir, mas é que os dados e os processos vão necessitar. Então, eu vejo que tem muita oportunidade nessa área, e
para quem quiser saber mais sobre psicometria e essa integração com o People Analytics, todos esses contatos, e eu estou à disposição. Pode me procurar no LinkedIn, pode entrar na página da Psico Insight também. Ótimo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo teu tempo, pelas tuas palavras aqui no podcast. Esse foi o People Analytics na prática e a gente se vê em outro momento, gente. Tchau, tchau. Obrigado por ouvir o People Analytics na prática. Se curtiu, compartilha com alguém que também vive ou quer saber mais sobre o universo de gestão de pessoas com dados. O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts e também no YouTube. A gente se encontra no próximo episódio.